Olha, a notícia sobre a captura do Nicolás Maduro, claro, rodou o mundo. Mas, pra gente aqui no Brasil, a pergunta que não quer calar é: o que isso realmente muda pra nós? E olha, a resposta talvez não seja bem a que todo mundo está imaginando. É claro que a primeira coisa que vem à cabeça é o bolso, né? A nossa economia. Com um vizinho tão importante passando por uma crise dessas, o que acontece com os nossos negócios, com o nosso PIB? Será que a gente está mesmo diante de um risco econômico gigante? E a resposta, com base nos dados que a gente vai ver agora, é um não bem grande, direto e reto. Surpreendente? Talvez um pouco. E é exatamente por isso que precisamos mergulhar nos fatos para entender o porquê dessa resposta tão categórica. Então, vamos lá. Para entender isso, a gente tem que ir direto na fonte, os números. E olha, eles contam uma história bem diferente do que o senso comum poderia sugerir sobre a nossa relação comercial com a Venezuela. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele já mata a charada. De tudo, absolutamente tudo que o Brasil exporta para o mundo, a fatia que vai para a Venezuela é minúscula, apenas 0,4%. A grande verdade é que o nosso comércio exterior está focado em um monte de outros lugares. Agora, se a gente pensar no tamanho da nossa economia como um todo no PIB, esse número fica ainda mais impressionante de tão pequeno. A exposição de todo o nosso produto interno bruto ao comércio com a Venezuela é de só 0,03%. Ou seja, no fim das contas, usando a expressão exata da análise da fonte, é um número praticamente residual. Na prática, para a macroeconomia do Brasil, o impacto comercial direto é quase nada, é insignificante. Tá, mas a pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Nesse isolamento comercial todo? Bom, isso não foi do dia para a noite, não. Foi um processo, sabe? Que começou, na verdade, há quase uma década. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olha só que coisa. Em 2013, no auge, nosso comércio bilateral chegou a quase 6 bilhões de dólares. Hoje a gente está falando de pouco mais de 1 bilhão de reais. A diferença é brutal, porque um dia foi uma relação forte, hoje é só uma sombra do que era. E essa queda toda não foi por acaso. Foi um processo bem ativo, resultado direto de decisões políticas. Vamos lá. Em 2016, o governo aqui no Brasil mudou. E isso esfriou bastante as relações, começaram a cobrar as dívidas. Aí, em 2017, a coisa apertou. A Venezuela deu calote e o nosso Banco Central teve que suspender as linhas de crédito. E o golpe final, digamos assim, veio em 2019, quando o Brasil pulou fora de um acordo de pagamentos que era a base de tudo. Basicamente, a porta comercial foi sendo fechada de propósito. Ok, então a gente já entendeu que na economia o impacto direto é pequeno. Mas isso quer dizer que não tem com que se preocupar? De jeito nenhum. O que acontece é que o foco do problema muda completamente de lugar. Então, a pergunta agora é: onde é que o impacto é real para o Brasil? Basicamente, as preocupações de verdade se concentram em 3 pontos principais. Primeiro, a questão humanitária, com a possibilidade de mais gente vindo para a fronteira. Segundo, pode ter uma pressão no mercado global de petróleo. E terceiro, claro, o risco de uma instabilidade política maior aqui na nossa vizinhança. E olha, de todas essas, a preocupação mais urgente, mais concreta, é a humanitária. Uma nova onda de refugiados buscando segurança no Brasil significa uma pressão gigantesca sobre os serviços públicos, especialmente em estados como Roraima. É um desafio enorme, que exige planejamento, recursos e muita atenção. E a questão do petróleo? Bom, claro que uma instabilidade na Venezuela mexe com o preço no mundo todo. Mas aqui tem um detalhe importante. A produção de petróleo por lá está tão, mas tão sucateada que mesmo que tudo se resolvesse amanhã, levaria anos para eles voltarem a ser relevantes. Ou seja, o impacto não será um choque imediato no mercado. Beleza. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que essa análise toda dos números e dos fatos está nos mostrando? É que precisamos ajustar o nosso foco, direcionar a atenção para onde o problema realmente está. No fim do dia, a conclusão é bem clara, e a análise da fonte resume isso perfeitamente. As preocupações mais concretas estão em questões humanitárias e geopolíticas, não no comércio bilateral. O verdadeiro desafio para o Brasil está na nossa fronteira, não na nossa balança comercial. Então, veja bem, a pergunta que fica no ar não é sobre a saúde da nossa economia, que parece protegida deste evento específico. A questão de verdade, e a mais urgente, é outra. O Brasil, como nação, está preparado para lidar com as consequências humanas e geopolíticas dessa crise bem ao nosso lado? Essa é a reflexão que realmente importa agora.